Boa noite. Sejam todos bem-vindos à Casa Espírita Luiz Picelli. Meu nome é Ludmere Picelli, para quem não me conhece, a filha caçula do Luiz Picelli, que leva o nome da casa. Ele foi um pioneiro de Maringá. Entramos para a doutrina espírita quando eu tinha meus 7 anos de idade, mas não é a minha história que nós vamos contar hoje. Quando quiserem, a gente pode contar. O nosso pessoal trabalhador da casa, eles têm se dedicado bastante em estudar, que é o lema da nossa casa. Criar homens de bem. Fazer com que sejamos pessoas dignas, responsáveis dos nossos erros, que possamos fazer nossa reforma íntima. Esse é o lema maior, por isso a casa é uma escola. Inclusive fundamos o Magna, Centro em Excelência em Magnetismo e Apometria, justamente para divulgar a doutrina espírita, o magnetismo trazido por Mesmer e todos os seus seguidores, inclusive Kardec, que foi o codificador da doutrina espírita. As casas espíritas devem muito estudar as revistas espíritas de Kardec, porque o magnetismo está impregnado em todas as suas literaturas. Livros do Chico, muito compêndio, um compêndio maravilhoso sobre a ciência espírita. Também gostamos de estudar. É o próximo grupo que vamos formar aqui para estudar todos os livros do Chico, da coleção do André Luiz, da vida espiritual. Já tem um grupo de reforma íntima, quinta-feira das 20 às 21h30. Quem quiser iniciar já o estudo com o Alexandre sobre a reforma íntima, livro também de Joana de Ângeles. E os nossos trabalhadores estão primando em estudar para levar a doutrina espírita mais longe, erguendo a bandeira do espiritismo, para fugirmos só apenas de fenômenos. Nós gostamos de ajudar pessoas, ajudar espíritos, fazer com que cada um entenda o que viemos fazer aqui na Terra. Me incluo aí, viemos fazer aqui na Terra. Escolhas que fizemos e muitas vezes esquecemos de cumpri-las. Então, essa casa é facilitadora de trabalhos mediúnicos, de estudos, justamente para que cada um encontre o seu propósito e cumpra a sua tarefa a que pediu antes de nascer. Então, convido aqui um grande amigo de todos nós já, né? Então, nosso amigo, ele é membro do grupo Picelli Fraterno, que faz uma obra social maravilhosa dentro desta casa. O Picelli Fraterno é uma equipe de arrecadação de alimentos, roupas, sapatos, né, calçados, fraldas geriátricas, móveis, o que a gente conseguir. E também as roupas que vão para o brechó são revertidas em recursos para comprar os alimentos também. E este mês somamos com brinquedos e muito docinho e com muito carinho. Está lindo lá. Então trago aqui o responsável pelos resumos dos livros do início de todas as segundas-feiras, né, das palestras, e ele é um grande divulgador da doutrina espírita. Convido para proferir suas reflexões com esse tema, Maria, a Mãe de Jesus, Anderson Candiani Silva. Muito obrigada por estar aqui somando conosco, garoto. Que Deus te abençoe, suas palavras e suas reflexões. Boa noite. Boa noite, amigos. Há mais ou menos um ano atrás eu já tive essa ideia de estar conversando com vocês sobre Maria de Nazaré. E por que há um ano atrás, né? Porque eu era mais ou menos essa mesma época do ano e eu estava pensando, falei, poxa, tem toda uma comoção relacionada à Nossa Senhora de Aparecida, principalmente nessa época do ano, né?
há algum tempo atrás eu morei muito próximo ali, então eu atravessava a Dutra, e nessa época sempre tinha o pessoal andando, peregrino, tal, uma movimentação diferente nessa época do ano, naquela região, né? E eu sempre me perguntava, né, a minha família é de origem católica, minha avó católica. Primeiro ela foi da Umbanda, aí depois ela virou católica. E ela era devota de Nossa Senhora Aparecida, e eu fiquei me perguntando, né, exatamente um ano atrás, falei, nossa, né, como assim? O que será que tem por trás de tudo isso, né? Qual é a verdadeira história? Óbvio, tem a questão da história de Nossa Senhora Aparecida, estátua e tal, mas ela remete a Maria. E o que Maria é para o Espiritismo? Qual é o papel dela dentro da nossa doutrina? Ela tem alguma representatividade? Ela tem algum papel importante? E sinceramente falando para vocês, eu não sabia. Eu desconhecia completamente a história de Maria. Será que era um espírito, né, comum? Será que não tem nada? E eu fui procurar saber da história de Maria para nós espíritas, né, para procurar entender melhor quem seria, né, esse espírito, qual é o papel dela no plano espiritual. E a gente tem essa oportunidade porque o Espiritismo nos oferece essa chance, né, de dar uma olhadinha ali e entender um pouco o que aconteceu depois que a pessoa partiu desse plano, né? E aí eu fui procurar saber sobre Maria e cheguei no livro do Miramês, chamado Maria de Nazaré. E, sinceramente falando para vocês, eu me encantei com a história de Maria, a ponto de falar, nossa, eu não sabia que era assim, eu não sabia o tamanho da importância da história de Maria para o cristianismo, né? E até mesmo para a doutrina espírita, que viria só 18 séculos depois, e mesmo assim ela ainda fez um trabalho assim, muito significante. Então eu falei, puxa, seria bom se eu tivesse a oportunidade de, sei lá, trazer para as pessoas esse tema, né, compartilhar com vocês esse conhecimento que está nesse livro. E aí eu falei, bom, ficou a ideia na cabeça, né? E aí o tempo foi passando, e aí eu falei, bom, seria legal eu falar sobre esse tema na semana do feriado, né? Aquilo está meio que na mente das pessoas ainda, seria mais fácil ali, né? Seria legal, de repente, eu pegar. Só que obviamente, eu nunca ia chegar para a Lud e falar, Lud, me dá a semana do dia tal para palestrar, né? Não é da minha conduta ficar pedindo prazo, a gente sempre combina isso com bastante antecedência, mas eu não ia chegar para ela quase um ano, 6 meses e falar, tal dia eu quero falar, né? E aí eu deixei esse assunto em stand-by, deixando o tempo passar, e a data ia se aproximando, e eu com a ideia na cabeça, mas eu não vou falar, vou ficar na minha. Aí eu perguntei para a Lud, há uns 2 meses atrás, falei, Lud, como é que está? Antes da minha última palestra, antes de segunda-feira, quando termina uma palestra, a gente já mais ou menos já agenda a próxima ali para saber o tempo que eu tenho para trabalhar. E aí eu perguntei para a Lud, falei, Lud, como é que tá as datas, né? Quando é que de repente vai ter uma data para eu poder falar? Novamente, vamos preparar. Aí ela falou, Anderson, só em novembro você vai falar agora. Só lá para o dia 6, dia 9 de novembro que você vai ter oportunidade de falar de novo, porque a gente conseguiu pegar várias pessoas, tal, já agendei tudo, e a Lud é muito dinâmica, muito competente com essas coisas, ela já tinha preparado tudo por uns 2 meses já para frente. Aí eu fiquei quieto, falei, não, tudo bem, então não é para ser, né? Não é para mim falar. Deixa, talvez precise de mais um tempo, deixa para uma outra oportunidade, mais para frente. E o tempo foi passando, e aí, algum tempo, umas 2, 3 semanas após essa conversa que eu tive com ela, ela chegou para mim e falou, Anderson, eu esqueci que eu tinha deixado uma data em aberto para gente, que aconteceu alguma coisa, não sei exatamente o que é, você não quer assumir essa data não, a gente antecipa você, né? Eu falei, qual é a data? Aí ela falou, dia 9 de outubro. Aí eu falei, nossa, é a data que eu queria. Mas eu não falei nada para ela, eu fiquei feliz, fiquei, né, na minha. Ela falou, qual tema você acha que você vai falar? Eu falei, Maria de Nazaré, eu já sabia o tema, já estava tudo certo. E aí depois era só começar a trabalhar em cima disso. E aí, cá estou, com a responsabilidade que eu assumi há 1 ano atrás, né, e agora eu tenho que dar conta do recado, porque, né, 1 ano pensando nisso, para chegar aqui e não saber o que falar. Então, para a gente falar sobre Maria de Nazaré, contar a história dela para vocês, seria muito complicado com esse espaço de tempo que a gente tem, né? 1 hora não dá para contar a vida de Maria, e não dá para passar para vocês
toda essa grandiosidade que foi essa passagem dela pela nossa vida. Então eu decidi fazer um pouco diferente. Ao invés de eu ficar passando para vocês de forma cronológica a situação, eu vou pegar os momentos dela específicos em cada momento, né? Então, como é que foi a vida dela, como é que era a relação dela com as pessoas, que eu acho que é isso que é o marcante de Maria, a relação, né? O convívio de estar junto com ela. E aí, como é que seria a relação dela com José, por exemplo? Como é que foi essa situação? Como é que era com os pais? Como que foi a vida dela, a relação dela com Jesus? Porque chegar aqui e contar aquilo que está escrito, tá, é muito fácil, mas como é que foi, assim, será que eu consegui captar o íntimo da relação deles? Que é o que eu acho que vale a pena a gente, de repente, ver por um outro aspecto a vida de Maria. É óbvio que para quem estudou, para quem teve a oportunidade de conhecer, vai perceber que tem muita divergência com relação à história dela. Maria teve mais filhos, Maria não teve, Maria era virgem, não era. Tem uma série de questões que cada um vai falar uma coisa. Para eu não ficar tentando trazer um monte de informação para vocês, eu deixo claro aqui que a base dos estudos é esse livro do Miramês. Eu estudei outras coisas, eu até tive a oportunidade de ver o Evangelho, que tem no Evangelho de Maria, que ela teria passado, narrado para João Evangelista, a história dela, no tempo que eles viveram juntos, né, mais próximo do final da vida dela. Mas a base da história mesmo é esse livro. Poucas coisas que vão fugir um pouco da história dele. Então, se as informações que eu tiver aqui forem contrárias que vocês têm, né, aquilo que vocês acreditam, fiquem com o que vocês acreditam sobre a vida de Maria, porque o importante é a base, e a base não muda. A base é a missão, né, de um espírito elevado, assim, puríssimo, que veio à Terra para viver essa missão aqui e fez esse trabalho com, assim, muita excelência. Então, para a gente começar, né, a adentrar no tema de fato, né, onde começa a história de Maria? Em que momento que Maria aparece nesse processo todo? Maria, que não era Maria, né, deixo claro que na história ela começa como Sofia. Não é explicado por que Miramês denomina ela como Sofia. Eu acredito que talvez tenha alguma coisa a ver com outras vidas, em outros momentos da existência dela, e aí ele prefere chamá-la assim. Mas a história com relação à vinda de Jesus começa num tempo que a gente sequer consegue imaginar, sei lá, 4.000 antes de Cristo, 3, 5, não dá para saber, porque aconteceu exatamente no momento em que a comunidade dos Espíritos Puros se reuniram para poder começar a definir a vinda de Jesus, a vinda do Messias. Essa comunidade, elas que são responsáveis pela coordenação dos planetas, elas que são pela formação dos planetas, e elas só haviam se reunido para falar do assunto Terra apenas uma vez antes desse novo encontro, que foi exatamente na formação do planeta. Então, para a gente ver como que é difícil nessa turma se juntar, e só em assuntos extremos mesmo eles se juntariam para falar sobre alguma coisa. Então eles se encontraram há 4,5 bilhões de anos antes para falar das diretrizes sobre a questão do planeta, como que seria, quem encarnaria nesse planeta, como que ia ser, né, todo o processo, a formação, os continentes e tudo mais, e depois se encontrariam novamente para decidir os detalhes com relação à vinda de Jesus para cá, a vinda do Messias, que ele mesmo queria assumir essa responsabilidade, vir na Terra e passar pelo que ele passou. E o que foi falado nessa reunião? O que foram decidido, né, nessa reunião com relação à vinda dele para cá? Bom, primeiro, assim, não vou dizer para vocês que eu sei exatamente, porque eu não estaria lá nunca numa situação dessa, mas pelos estudos que se diz e que se tem sobre essa reunião, ficaram definidos, por exemplo, quem ficaria no lugar de Jesus nesse meio tempo. Nesse meio tempo, não só os 33 anos que ele viveu com a gente, porque Jesus passa por todo um processo de adaptação do seu espírito, que é tão evoluído para o nosso corpo aqui. Então isso duraria bastante tempo, milênios, por isso que eu falei 4, 5 mil antes de Cristo, pelo menos aí, para a gente poder ter mais ou menos uma ideia. Então seria definido quem ficaria no lugar de Cristo nesse meio tempo, né, para coordenar, manter, né, a coordenação das coisas. Onde e quando, mais ou menos, que Cristo iria reencarnar aqui na Terra.
Né? Qual seria o momento ideal de Cristo estar já preparado, né, com seu espírito, perispírito, para mais adequado para um corpo como o nosso? Né? E quem viria junto com ele? Né? Quem são o grupo de espíritos que participariam desse projeto? Que viriam antes, durante e depois, para dar continuidade no seu trabalho. Antes, para começar a anunciar aquela ideia das Escrituras que já falavam da vinda de um Messias, né? Esses espíritos foram os responsáveis por isso. Aqueles que acompanhariam ele durante esse processo, né, encarnados, e os que ficariam com a responsabilidade de dar andamento para todo esse projeto. E o principal deles, sob o ponto de vista do projeto em si, quem seria a sua mãe? Quem iria, né, dar a luz a um espírito, ao Jesus humano, né? E por que esse assunto é tão importante? Porque na Terra, até então, não existia espírito em condição de afinidade para suportar a vinda de um Cristo, né? A gravidez de um Messias. Existe toda uma questão aí que aí a gente ia precisar se alongar demais para explicar. Mas é uma questão que o espírito de Jesus, extremamente evoluído, não teria condição de se adaptar a um corpo físico, um corpo humano como o nosso. Cada espírito de acordo, né, cada corpo de acordo com a capacidade do espírito. Nunca passa muito disso daí. Nunca vai ser num corpo menos evoluído e nunca vai ser num corpo muito evoluído. Então, a vinda, quem seria a mãe de Jesus, tinha uma importância, porque ela não estava na Terra. Ela não habitava aqui o planeta, ela não andava com a gente, né? Ela já era teria que ser um espírito mais próximo de Jesus possível nesse sentido, porque ela teria condição de ser a mãe, né? Porque quando a mulher engravida, né, ela se afina ali, eles têm uma certa sincronia de ideias, tal, e aí, se não fosse alguém mais qualificado, não teria condição de dar andamento, né, para a gravidez e todo o processo em si. Bom, ele não teria pai. Basicamente, essa é a informação que já tem que soltar de cara. Por quê? Porque Jesus, ele tinha um corpo híbrido, segundo Miramês nos relata nessa obra, de que, pelos meios naturais, o corpo gerado pelos meios naturais não tinha capacidade de suportar um espírito mesmo da grandeza de Jesus, mesmo ele ali passando por aquele processo de adaptação, né? Precisaria ser híbrido, humano e espiritual, de uma outra galáxia para isso acontecer. Por isso que todo aquele processo por onde a Maria passou, do anjo vir falar com ela, tudo isso foi como se fosse, assim, entre aspas, uma inseminação artificial que aconteceu naquele processo. Então José não seria o pai de Jesus, né? Então, quando eles decidiram, quando eles colocaram tudo isso na mesa, eles optaram por Sofia. Sofia era um espírito que habitava a constelação de Sírios, né? E ela já tinha ligações ali com Cristo, ela já tinha alguma ligação ali com José, então ela foi convidada a participar desse processo. E aí a gente se pergunta, Sírios, onde fica Sírios? A constelação de Sírios, né? Ela não fica muito distante da Terra. Eu até preparei aqui para vocês poderem ver. Ela não fica tão distante da Terra assim. Se a gente observar, aqui, né, estão as Três Marias, né? A constelação de Três Marias é fácil de a gente ver no céu aí, né? Acho que é só a gente observar bem que a gente vê o quadrado formado e as três estrelas. E essas três estrelas, elas apontam para Sírios, que fica nessa região aqui. Sírios seria a estrela mais relucente da noite. Assim, a gente olhando para o céu, tirando os planetas que estão muito próximos, Sírios é uma estrela que brilha bastante. Então, mais ou menos aí, quando alguém tiver a oportunidade de em algum lugar que tenha condição de observar, é só olhar ali para onde as Três Marias estão apontando, né, que vai mais ou menos direcionar ali para onde fica Sírios. Então, vem Sofia lá de Sírios, que fica a mais ou menos 8,5 anos-luz da Terra. Então, ela levou 8,5 anos para chegar aqui? Não. Ela levou pelo menos 1 milênio para poder adaptar o seu espírito, que já era extremamente evoluído, né, para poder encarnar num corpo humano, né? Então ela veio vindo aos poucos, descendo, a gente chama de descer, né? Uma forma de entender melhor isso, que ela veio
passando fase a fase, até o seu perispírito ter condição de habitar um corpo humano. E aí, entramos no primeiro momento da vida de Sofia como Maria. A infância de Maria, um pouco antes mesmo de ela nascer, todo o ambiente ali em Nazaré já foi preparado para receber Maria. Era extremamente importante que ela tivesse um bom ambiente, que ela tivesse os pais adequados ali, uns pais que se preparassem. Então os pais foram avisados previamente de que ela viria, que seria filha deles. No livro menciona que o pai dela se chamaria Eli e a mãe Ana. Para os católicos, se eu não me engano, Joaquim, seria, o São Joaquim que seria o pai. É que nem eu falei, tem uma certa divergência de ideia, ou de repente eles chamavam Eli e Joaquim também, eu não sei. Mas enfim, fique com aquilo que vocês acharem mais interessante. Na história, então, Miramês dá o nome de Eli e Ana, o pai e a mãe de Maria. E Maria, desde muito cedo, ela já se destacava das outras crianças, Mesmo ela tendo passado por esse processo de depuração, voltando num processo para poder reencarnar, ela ainda era diferente, ela ainda tinha uma pureza, ela falava assim, o que vinha na boca dela, mas com uma doçura que parece que você está tomando uma bronca daquela pessoa que sabe dar bronca na pessoa, que fala com tanta doçura que você não tem como reagir. E isso incomodava um pouco, principalmente os sacerdotes da época, que já sabia que ela seria a mãe de Jesus. Isso era uma coisa que desde o começo já ficou mais ou menos ali conhecido, de que aquela menina tinha as características necessárias para vir a ser a mãe de Jesus. Então, a casa dela vivia cheia de gente, pessoas querendo conhecer, aquele alvoroço, como é comum quando uma pessoa acaba se destacando assim, e sendo simples, humilde, de receber visita, de pessoas irem conhecer. As histórias diziam muito sobre quem seria aquela menina. Então todo mundo queria saber quem que era. E isso incomodava um pouco os pais dela, porque eles não conseguiam tempo para viver, para manter a casa, o pai e a mãe ali, toda hora gente em casa precisando conversar com a menina, quer conhecer. Então eles decidem, quando ela tinha mais ou menos uns 7 anos de idade, de levá-la para a escola do templo. Eles recebiam um convite, o templo, os sacerdotes já estavam de olho nela, e a convidaram ela, que era uma escola elitizada na época, eles não tinham tanta condição assim, mas ela foi convidada como uma bolsa, digamos assim, 100%, e ela vai para a escola do templo. E por lá ela fica numa ala ali chamada Colégio das Virgens, se eu não me engano, onde ali ela vai aprender a costurar, onde ali ela vai começar a sua vida. Ela ia se dedicar, àquela escola, ela não iria mais sair dali, ela seria uma das virgens do templo. Mas a boca dela não ia deixar isso acontecer, porque ela falava mesmo, ela detonava, com muita doçura, com muito carinho, mas ela ia na ferida da turma lá, falava sobre a questão do dinheiro, do dízimo, da vida que os sacerdotes levavam na época, e isso incomodava. Alguns, ouvindo o que ela falava, procuravam melhorar, achavam, viam aquilo como uma verdade e tentavam rever, não, a gente realmente precisa melhorar. Outros já não gostavam, porque ia ter que mexer no seu padrão de vida, no seu estilo de vida. Eles viviam às custas da população, essa era a grande verdade, e é isso que ela deixava muito claro. E elas questionavam algumas coisas relacionadas ao que se era ensinado, a mudança de interpretação dos textos para favorecer eles, ela não aceitava. E tudo isso foi gerando um problema para eles, porque ela falava mesmo e o pessoal começava a prestar atenção, e aí eles resolveram então que ela voltaria para casa, ela não ficaria mais lá, ela ficaria na casa com os pais, que já eram um pouco idosos, e era um meio de afastar ela daquele ambiente que ela estava, entre aspas, poluindo, com as ideias diferentes dela. E na cabeça deles assim, nossa, se ela, que entre aspas seria a mãe de Jesus, é assim, imagina o Messias, o que ele não vai fazer com a gente, se ela já dá no peito desse jeito. E aí então ela volta para a casa dela, ela retorna, nisso, um intervalo de tempo aí de pelo menos 15 anos mais ou menos, que aí iniciaria uma nova fase na vida de Maria. O retorno dela para Jerusalém, ela volta a ficar em casa, os sacerdotes manteriam ela ali sob vigilância, porque ela continuaria ali sobre os cuidados deles, ela seria como se fosse do colégio, mas viveria lá com os pais.
E aí inicia-se essa nova fase da vida dela, né, onde ela conhece a comunidade dos essênios. Essa comunidade passa a ter um papel extremamente importante na vida de Maria. Eles esperam ela voltar do templo para conversar com ela. Vão na casa dela, visitá-la, né? E aí eles falam, nós somos um grupo, né, que estudamos as escrituras, mas a gente tem o grupo que é os terapeutas. Começa a explicar quem eles eram, né? E eles tinham uma sequência de regras que eu achei muito interessante, né, que para que ela e a família passassem a conviver com ela ali, com eles, ela e a família deveriam também cumprir essas regrinhas, né? Então vou rapidamente aqui passar para vocês terem uma ideia de quem que eram os essênios, né, e como que eles viviam na época, né? Então, por exemplo, eles, para você conviver com eles, você tinha que se desligar de tudo e qualquer bem material que você tivesse. Você não poderia ter nada, você teria que largar tudo e viver com eles. Trabalhar em favor ao próximo sem nenhuma exigência. Então você teria sempre que estar disposto ali a estar ajudando, tal. Proteger todos os velhos e crianças em situação de dificuldade. Educar os sentimentos para aprender a educar as ofensas. Nunca ofender ou caluniar. Fazer das orações algo constante na vida. Comer o suficiente para viver. Vigiar os pensamentos para a boca não entrar em sintonia com o mal. Dar bons exemplos. Nunca blasfemar, amar todos os reinos da natureza e entre outros. Dessa grande congregação que se espalhava por toda aquela região, em várias comunidades diferentes, tinha um membro que era o diferencial, que era o líder daquela época, que era o Pai Moni. E por que eu estou mencionando ele? Porque ele passa a ter um papel extremamente importante na vida de Maria. Porque é ele que vai começar a coordenar as coisas ali. Eles, os essênios, eles tinham pessoas em todos os lugares, né? Pessoas que eram simpáticos a eles. Até o próprio José era simpático a eles. Então eles sabiam o que acontecia no templo, eles sabiam o que acontecia em tudo quanto é lugar por causa dessa influência positiva que eles tinham. As pessoas olhavam a filosofia de vida deles e se simpatizavam com aquilo tudo. Então, eles, daqui para frente, vão começar a ter um papel interessante nessa história. Por isso que eu achei que valia a pena a gente comentar sobre os essênios, porque eles vão começar a dar um suporte para Maria nessa situação toda. Nesse momento, então, começa essa relação, José e Maria. Vamos lembrar do pessoal lá do templo, né? Eles ainda estavam incomodados. Maria estava crescendo, já estava virando moça, já era conhecida como aquela que viria a ser a mãe do Messias. E o que eles podiam fazer para manter ela sob controle? Lá dentro do templo era perigoso. Lá fora ela podia, né, através da palavra ali, movimentar muitas pessoas. O que eles pensavam que poderia, como eles iam se manejar para resolver fazer ela ficar quietinha? Eles resolvem, então, arrumar um casamento para ela, que seria o meio mais interessante. Por quê? Porque ela casando, obviamente, que ela teria, né, um marido, ela teria que ter filhos, e aquilo ia acabar, porque ela casada, ela não ia ser virgem. Como é que ela ia ser a mãe do Messias se ela não ia ser mais virgem? E aí eles começam a pensar nessa possibilidade, quem poderia ser, aí até que chega nesse rapaz aí, no José. José já era mais velho, né? E na história ali, eles não deixam isso muito claro, mas dá a se entender de que ele já tinha outra família, já teve outra família, que ele era viúvo, que ele já tinha filhos. Na história ali, eles falam sobre isso, né? De que ele queria uma outra casa, ele pensava em ter uma outra casa, pensava em ter mais filhos. Então, aparentemente, isso não é muito claro, mas dá a entender de que ele já vinha de um outro casamento, né? Ele era mais velho do que ela, ele também tinha uma certa simpatia pelos essênios e via nesse Pai Moni uma referência, alguém para quem ele sempre pedia conselhos ou coisa desse tipo. E então apresentam, né, a José, vão na casa da Maria e falam: olha, nós aqui do templo decidimos que ela vai se casar com esse rapaz, tal. E aí começa todo o processo ali deles se conhecerem, né, de Maria e de José, começarem algum tipo de relação. Mas José não vai ter a vida muito fácil. A situação dele complica um pouco, porque ele é um homem típico daquela região, né? Ele tem os costumes que eram da época. Havia uma submissão da mulher perante o homem, existia um orgulho
do marido. E aí, quando ele começa a se aproximar de Maria, ele começa a perceber que aquela moça é diferente. Aquela moça tem uma personalidade, tem um espírito ali, que eles não tinham sincronia, na afinidade de ideias. E isso foi um problema na vida dele, porque ele não conseguia, apesar de, no momento em que ele conhece Maria, ele se apaixona por ela, de fato, porque ela era muito bonita, muito diferente das moças, e ele já era mais velho, ele tem dificuldade de se relacionar com ela. Existia uma regra naquela época, um costume de que antes de eles irem morar junto, antes de eles se tornarem de fato marido e mulher, eles deveriam viver junto por 6 meses. Ele ali na casa junto com a família dela, conhecendo tal. E isso foi uma fase muito difícil para ele. Na história não fala o que teria acontecido com os filhos dele, tá? Então eu não tenho como dizer para você se nesse processo ele levou os filhos juntos, mas acredito que sim, porque onde ele ia deixar os filhos se ele era viúvo, né? Mas a história não menciona essa questão dos filhos dele, de José. E aí a gente vê, né, essa situação dele passar por todo o caminho na vida de Maria, principalmente quando ela anuncia para ele sobre a gravidez. Ele tem muita dificuldade em aceitar aquilo. Para ele, aquela história era muito esquisita, né? Como assim? Ela está grávida, mas eu não sou o pai. Quem que é o pai? Como é que isso vai ser? E o que as pessoas vão falar de mim, né? Vão apedrejar ela. Então ele tomou muito cuidado com todo esse processo, porque, que nem eu falei, ele se apaixona por ela, mas além da paixão, ele tem um respeito muito grande por ela. Ele não sabe de onde vem esse respeito que ele tinha por ela, mas ele tinha um respeito por ela muito, muito, muito profundo, a ponto de querer deixá-la de forma assim, em segredo, de forma que as pessoas não percebessem, tal, porque começou a ficar muito pesado aquele fardo para ele. Até que nesse momento, é o momento em que o anjo aparece para ele. E aí o anjo dá um puxão de orelha no José. Vira para o José e fala assim: meu amigo, você esqueceu que você combinou que ia ser desse jeito com a gente? De que você ia ser o tutor da Maria? Você ia ser o tutor do filho, do Messias que ela ia trazer para o mundo? Essa é a missão que você veio fazer na Terra. Você veio exatamente com essa ideia. Você não vai viver uma vida de marido e mulher com ela, porque lá no plano, né, no plano espiritual, você se comprometeu em estar junto com ela, em cuidar dela até o último dia da sua vida. Essa é a sua missão, porque você tem dívidas com ela lá, você tem compromissos kármicos, digamos assim, com ela, e se você não cumprir o que você combinou, a gente vai ter que arrumar outro homem para fazer isso, mas você vai entrar em más lençóis, porque vai complicar um pouco a sua vida. E aí ele toma consciência até de qual que era o seu verdadeiro papel perante isso. E aí, no dia seguinte mesmo, ele já procura Maria, já pede desculpa, já se desculpa com os pais e passa a assumir esse papel de tutor. Esse foi o papel de José junto a Maria, tutor, tanto dela, com 15 anos de idade, quanto do filho que ela teria. E isso ele faz no templo, quando ele vai lá, ele fala a verdade, ele fala que o filho não era dele, ele explica que veio pelo Espírito Santo e tal. E aí, deste momento para frente, é realmente esse o papel que ele acaba assumindo com ela. Eles vão viver junto, não tem nenhum tipo de relação, né? O máximo ali é pegar na mão, é um carinho de vez em quando, mas não se relacionam intimamente, né? E isso dura pelo menos os próximos 20 anos da vida dos dois, que é quando José desencarna. Então, eles viveram 20 anos, mais ou menos, né? Na história não conta como que ele morreu, as pessoas têm alguma curiosidade com relação a isso. A gente vai ver alguma coisa no Evangelho de Maria, né? Que ele teria morrido de uma doença, ele ficou doente e assim, rapidamente falando foi isso, ele ficou doente e passou 2-3 dias, ele morreu, meio que do nada assim aconteceu, né? Ficou como se fosse uma pneumonia que ele tivesse pegado e não se tratou e ele veio a falecer. Né? Então essa é a vida deles, né? E ela também tinha muito respeito com ele, deixando claro, ela vivia, né? Ele percebia que ela vivia em outro mundo,
Maria parecia que desligada das coisas. Às vezes ela estava muito bem, às vezes ela estava um pouco no cantinho dela, e eles não tinham aquele lance, aquela afinidade que acho que quem é casado sabe como é que é, aquela sintonia, né, com o parceiro. Ele sempre ficava meio pé atrás, assim. Ia falar com Maria, Maria falava as coisas que ele não entendia. Ia falar com Jesus, Jesus falava as coisas que ele não entendia. Então ele ficava meio no canto dele, mas fez o seu papel, cumpriu, cuidou dos dois até o último dia da sua vida. E aí, E aí a gente parte para Jesus e Maria. Como que foi a vida desses dois? Né? Como é que era a relação de Maria com Jesus especificamente? Bom, se a gente puxar a história, né, para o começo ali, a gente vai entender um detalhe muito importante. Maria, ela não sabia como que seria a missão de Jesus, né? Ela não tinha essa ideia de quanto tempo duraria. Ela sabia que ela ia ser a mãe dele, mas ela não sabia o que ia acontecer, ela não sabia como isso ia se suceder. E ela tem que é bom lembrar que ela tinha os costumes da época também. Ela respeitava, né, a religião, ela tinha os costumes dela ali. E aí essa relação com Jesus, ela tem 3 etapas diferentes, que é a infância dele, como que ele começa a se desenvolver, né? Que Jesus logo muito cedo já começou a ter uma personalidade, a falar as coisas de um jeito diferente. Ele sumia, ele desaparecia, ficava horas sumido, e Maria, quando ia perceber, ele estava conversando com uma pessoa na rua, um mendigo, um ladrão. Ele conversava com todo mundo, e sempre tinha essas pessoas próximo dele, e ela começando, né, aquele negócio de mãe, preocupada com ele. E aí teve uma época que ela quis colocar ele na escola, né, porque ela já tinha vindo da escola do templo, quis colocar ele não deixou, ele não aceita ir para lá. E ele fala isso para ela, que ele, né, que ele já estava cuidando das coisas do pai dele. E esse momento é interessante, porque essa história de ele falar do pai e cuidar do pai incomodava José, porque José não era o pai, mas cuidava, né? E toda hora ele falava assim: eu estou cuidando das coisas do meu pai, desse jeito. Aí José tinha uma certa inveja, né? Tipo um ciúmezinho ali, porque ele não tinha esse mesmo tipo ele não se dirigia ao José da mesma forma. Mas voltando para Jesus e para Maria, então ele já tinha uma personalidade muito forte, né, conforme ele ia crescendo. Então com 12 anos mais ou menos, Jesus já tinha uma personalidade definida. Ele já sabia quem ele ia ser, como que ele ia ser e o que ele queria da vida. Ele já praticamente não precisava mais da Maria. E ela queria, né, como o único filho que ela tinha, ela queria que ele fosse uma criança, queria que ele fosse, né, mas ele não era. Ele já estava em outro patamar, tanto que ele vai lá para o templo, fica lá 2, 3 dias, ela não acha, enfim. Aí ela começa a ter dificuldade nesse sentido, que ela não consegue mais dirigir a vida do menino, e aí ela fica meio que esperando para ver o que ele vai fazer, para que ela possa entender qual é o caminho que ela tem que seguir, a postura dela. Quando chega aos 12 anos, e ele já com a personalidade dele formada, então ele decide ir junto aos essênios, ficar ali, se preparar. Por quê? Porque ele começa a chamar a atenção tanto quanto ela. Nazaré se torna um ponto de referência para todo mundo. Todo mundo vai lá porque todo mundo quer ver o Jesus, quer ver o Messias, e as curas que vão acontecendo, e o comércio que vai acontecendo naquela região começa a chamar muita atenção. E ele ainda não estava pronto. Mas o que não estava pronto? O corpo físico dele não estava preparado ainda para o que ele precisava fazer. Ele precisava de mais tempo. E aquelas pessoas iam acabar sufocando ele. Porque as pessoas iam lá, não para ouvir o que ele tinha para falar. As pessoas queriam ser curadas. As pessoas queriam ouvir o que ele ia fazer, o que ia acontecer. E aquilo começou a atrapalhar tanto ele quanto a vida da família dele, né? Até então José era vivo ainda. Então era a mesma situação com os pais de Maria, passava a ser ela com José naquela situação. E aí Jesus, percebendo isso, ele resolve então que ia se afastar, ia sumir. Aquela fase da Bíblia que a gente tem, dos 18 anos, que não se tem muita notícia dele. Ele teria ficado junto aos essênios, indo de comunidade em comunidade, para ninguém mais ou menos achar onde ele estava, e sempre quando ele voltava para casa, era sempre de forma discreta, para as pessoas não ficarem ali, né? Tanto que no primeiro momento todo mundo ficou, nossa, criaram-se várias teorias do que teria acontecido com o Messias. Ele teria sido preso, ele teria fugido da missão, enfim. Mas aí com o tempo a coisa foi amenizando, e aí acaba. Até então esqueceram, deixaram esse assunto para lá.
E aí ele fica esse meio tempo se preparando os essênios também, ele também, junto com esse grupo também, ele foi dando orientação, né? Ele já estava crescendo, já com 18, com 20 tralalá, e ele ia ali explicando para as pessoas como é que funciona. Ele estava preparando esse grupo para que ele saísse após todo o processo, né, da morte dele, da ressurreição, e quando ele fosse para o céu, que esse grupo tivesse condição de sair. Dali saíram alguns dos seus apóstolos, seus discípulos, né, não todos, mas alguns saíram desse grupo. E aí, com 29 anos para 30, é a hora em que ele retorna. E aí ele retorna, e a primeira coisa que ele vai fazer é se encontrar com Maria. Né? Ele vai passar o final de semana com ela, porque ele já sabe que dali para frente ele já a missão dele vai começar. E aí é onde ele procura João Batista, é onde ele encontra Maria, e aí inicia-se a vida de Cristo, né? Como a gente conhece ali com a transformação do vinho, da água em vinho, e todo o processo. E aí vai os 3 anos de vida de Jesus, a loucura que deve ter sido viver perto desse avatar, assim, as coisas que ele fazia, a vida como que era. Maria, percebendo que ele já estava pronto para a missão dele, ela começa a assumir sua própria missão, ela também começa a sair, a acompanhar ele quando possível, mas quando não, ela ia, conversava, falava, explicava, mostrava para as pessoas como é que era a vida. Ela aprendeu muito com ele, ela tinha dificuldade até, ela não sabia se chamava ele de mestre, se chamava ele de filho, porque em determinados momentos ele ensinou muita coisa para ela, e ela ficava nessa, né? Quando é que ele é meu filho, que nem nessa foto, né? Quando é que ele chega e me dá um abraço gostoso? E quando é que eu fico quietinho ouvindo ele falar, porque ele está me ensinando? Ela tinha um pouco de dificuldade, mas ela foi se encontrando nesse processo todo. E aí vem a prisão, a crucificação, a morte. Eu não vou me atentar a esse detalhe pelo tempo, que está curto. E é a história que todo mundo já conhece, né? Assim, quantas e quantas vezes a gente já não passou por essa história de Jesus. E aí, Jesus volta, eles passam mais algum tempo junto, Jesus dá as orientações necessárias para o resto do grupo, e aí ele parte em definitivo, prometendo voltar. Eles ficam esperando um tempo ali, percebem que ele não volta. Cadê Jesus que não volta? Vamos escrever tudo que ele falou antes, que a gente esquece. E aí começa a fazer os evangelhos, né, que se tornaria evangelho, contando a vida, a história dele, a história de Maria. Nesse meio tempo temos a situação em que Jesus, percebendo que Maria ficaria sozinha, e isso é um indício de que ela não teve mais filhos, do meu ponto de vista, né? Porque Jesus fala, né, aquela questão, ó, eis aí seu filho, para João, e para João, eis aí sua mãe. Então ele passa, né, o bastão para que João cuidasse de Maria. Se ela tivesse mais filho, não sei se seria necessário ele ter esse cuidado todo de passar para frente, né, de que ele seja o responsável por ela. E aí, ele sendo o responsável por ela, ele sai em pregação, e aí ele arruma um espacinho, um cantinho, numa cidade, para que eles pudessem trazer ela para eles viverem junto. Ele fazendo as pregações dele, falando as boas novas, e ela, já um pouco mais velha, na verdade, bem mais velha, ela não acompanhava ele nessas andanças, mas ela ficava no cantinho dele lá. E aí as pessoas daquela cidade, sabendo sobre que Maria, né, a mãe de Jesus, morava ali, eles começaram a frequentar a casa dela. Eu achei isso engraçado, esse ponto da história, porque sempre quando tem uma referência assim, a casa começa a encher, né? Lembra Chico, quando ele começou a curar, a casa começa a encher, começa a ir um monte de gente, né? Tem uma certa, né, tem uma movimentação assim. Então quando eles descobrem que ela estava morando ali, naquela cidade que João levou ela para morar, eles começam a frequentar a casa dela, eles começam a ir até ela para contar a história. Nessa época Paulo foi atrás dela, Lucas foi atrás dela, né, para entender melhor tudo que a gente conhece da vida de Jesus, né, da infância e tal. Foi ela que falou. Quem que teria falado como é que foi, né, o nascimento de Jesus, como é que era todo esse processo? Eles foram conhecer Jesus já bem mais velho. Então foi Maria que passou toda essa história de Jesus, né, para que eles pudessem escrever e a gente pudesse saber. Então chegamos a um momento importante da história, né, que seria o desencarne de Maria. O ano é mais ou menos 67 depois de Cristo. Ela já passava dos 80 anos de idade e já tinha pelo menos assim 30 anos que toda a história do seu filho já tinha acontecido, e ela vivia ali nessa casinha, né, ela vivia nesse canto. Então eu vou narrar para vocês aqui. Desculpa se eu não vou ficar olhando para vocês, é que eu vou ler aqui. O que aconteceu? Como foi o desencarne de Maria, segundo essa versão espírita, entre aspas, né, que Miramês nos traz.
Então, ela estava ali, já depois de um dia inteiro de atendimento, acompanhando as pessoas ali, ela estava pensativa, pensando na vida, pensando nas coisas que já tinham acontecido sobre a sua vida inteira ali, e também sobre o atual cenário de perseguição aos cristãos, né? Já chegava-se o momento em que prendiam, matavam cristãos, e aquilo tudo, de certa forma, afetava ela, porque, quer queira que não, era a doutrina do filho dela. Né? Ela tinha ligação direta com aquilo, mais do que as outras pessoas. Né? E as pessoas começavam a morrer por causa disso, então aquilo, de certa forma, afligia ela bastante. E ela estava no seu momento ali compenetrada, né? Quando aparece o vulto de um pedinte, mais um daqueles que sempre aparece. Né? E aí começa a história em si. Minha mãe, exclamou o recém-chegado, como tantos outros que recorriam ao seu carinho, venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Maternalmente, ela o convida a entrar, impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia. O peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. Comentou as bem-aventuranças divinas que guardavam a todos os devotos e sinceros filhos de Deus, dando a entender que lhe compreendia as mais ternas saudades do coração. Maria sentiu-se empolgada por tocante surpresa. Que mendigo seria aquele que lhe acalmara as dores secretas da alma, saudosa com bálsamo tão doçuroso? Nenhum lhe surgira até então para dar, e era sempre para receber. No entanto, aquele viajante desconhecido lhe derramava no íntimo as mais santas consolações. Onde ouvira noutro tempo aquela voz meiga e carinhosa? Que emoção era aquela que lhe fazia pulsar o coração com tanta carícia? Seus olhos se umedeceram de ventura, sem que conseguisse explicar a razão de sua terna emotividade. Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosa e lhe falou com profundo acento de amor: minha mãe, vem aos meus braços. Nesse instante, fitou a mão nobre que lhe oferecia, num gesto de mais bela ternura. Tomara de comoção profunda, viu nelas 2 chagas, como as de seu filho revelava na cruz, e instintivamente dirigiu o olhar ansioso para os pés do peregrino amigo. Visitou também aí as úlceras causadas pelo cravo do suplício. Não podia mais. Compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviara ao coração, brandou com infinita alegria: meu filho, as úlceras que te fizeram. E, precipitando-se para ele, como uma mãe carinhosa e desvelada, quis certificar-se tocando a ferida que lhe fora produzida pelo último lançaço, perto do coração. Suas mãos ternas e solícitas o abraçaram na sombra visitada pelo luar, procurando-o sofregamente a úlcera que tantas lágrimas lhe provocara ao carinho maternal. A chaga lateral também estava lá, sob a carícia de suas mãos. Não conseguiu dominar o seu intenso júbilo. Num ímpeto de amor, fez um movimento de se ajoelhar. Queria abraçar-se aos pés do seu Jesus, com ternura. Ele, porém, levanta, cercando com um halo de luz celestial, se lhe ajoelhou-se aos pés. Então ele segurou ela e ele se ajoelhou aos pés dela, beijando nas mãos, dizendo em carinhos: sim, minha mãe, sou eu. Vim buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Nesse momento, então, Maria, cambaleou, ali, tomada de um intenso sentimento, ela ficou meio sem saber o que fazer, e desde esse momento, então, ela parou de falar. Ela já ficou quieta, ela já não se mexia mais, mas todos que olhavam para ela desse meio tempo, depois chegou outras pessoas ali, foram chamar João, e João sobe então para acompanhá-la até suas últimas horas de vida. Ela olhava, apesar daquela situação de não falar, de estar ali quieta, ela transmitia paz, tranquilidade, felicidade, pois seu filho tinha ido buscá-la. Então,
Maria desencarna nesse momento, né? E aí, depois do desencarne de Maria, vamos tentar entender quais são as atividades que ela desenrola lá no plano, né, no plano espiritual, para a gente concluir aí a nossa conversa. Maria, após o desencarne, retornou às esferas superiores, de onde comandava várias atividades em prol de todos que necessitavam do seu amparo e do seu auxílio. Destaca-se ao trabalho junto aos suicidas, que passa a receber todo o apoio das inúmeras equipes sob seu comando. A legião dos servos de Maria resgatam, tratam e preparam irmãos para uma nova existência, após terem extinto erroneamente a sua própria vida. Então, Maria tem diversas atividades no plano espiritual de atendimento, de acompanhamento das pessoas, mas principalmente com suicidas. A gente vê isso muito mais detalhado no livro Memórias do Suicida, né, onde fala sobre a legião dos servos de Maria, dos resgates e todo o caminho que o personagem central da história nos conta sobre isso. Para a gente encerrar, eu queria trazer para vocês aqui um desses resgates que Maria fez num plano espiritual, que foi relatado por Maria Dolores, pelas mãos do Chico Xavier. É um poema, né, que nos traz esse resgate, e eu vou passar para vocês agora. Depois de muito tempo, sob os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega a afagar a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela lhe diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabes? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouviste falar de Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei que poderia fazer o rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelos e aflição, eis que minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabes da mágoa que me agita. Nunca penetrarás minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calmamente respondeu: meu filho, não sofres, sei que lutas, sei que a dor que causa remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serenamente: a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscar um filho amado. Sofre com paciência a dor da prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinhos ou desprezado. Judas interrompeu, rude e pasmo. Mãe, não venhas aqui com mentiras e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor sem mais poder fugir da vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da nobre mulher que forjara meu ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo do meu sofrimento. Expulsou-me, chamou-me de monstro por sinal, disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimou-me a terrível regresso, mandando-me que apressasse o meu regresso para as zonas infernais de onde, por certo, eu vinha. Detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me fales de mãe, não me fales de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente:
Por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e te quero. Ver-te de novo a vida, maravilhosa e revestida da paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento. Terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa existência de esperança, levar-te-ei comigo a remanso abrigo. Darei-te outra mãe. Pense e descanse. Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois sós? Quem sois vós? Sois divina mulher, irradiando amor? Ou anjo celeste de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: sou Maria, a mãe de Jesus. Obrigado, turma. Boa semana para todo mundo.